Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma noite de estudo, hoje quarta-feira, dia 8 de julho, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Nós estamos estudando o capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. E nós vamos dar continuidade ao tema chamado O Ponto de Vista. Esse tema, o ponto de vista, ele tem a ver com a vida futura. Ele fala do ponto de vista do homem encarnado em relação à vida futura, desconhecendo a vida futura, como é que o homem encarnado reage. Então, nós vamos dar continuidade a esse ponto, ok? Então, seguindo aqui com o texto, vamos lá. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Eu vou seguir com o texto porque o próximo slide tem contexto com esse. Então, vamos aqui. A perda do menor deles, dos bens, a perda do menor dos bens lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Então, vamos fazer o comentário total, né, levando em consideração esses dois slides. Voltando aqui para o primeiro slide. Né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A maioria de nós cresce em alguma religião que trata a vida futura com dois caminhos só. A vida futura, você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Fala-se aí num purgatório. Algumas religiões usam o purgatório. E isso é muito vago e na maioria das vezes, fantasioso. A ideia, a percepção que a gente tem de céu e de inferno, ela é fantasiosa. E lá no nosso íntimo, a gente sente, principalmente como a gente vem falando paulatinamente aqui nos estudos, com o advento da ciência e da tecnologia, algumas coisas ficam mais esclarecidas. Então, essa versão ou essa visão de única e exclusivamente de dois caminhos, céu e inferno, ela não cai bem e a gente sente isso. Por conta disso, a gente começa a dar mais valor ao que a gente está aqui. Porque a ideia que se tem, isso é quase que uma ideia genérica de todas as religiões, salvo a doutrina espírita, o espiritismo, a ideia que se tem é o seguinte: a gente vai morrer. Quando morrer, nós vamos dormir, nós vamos ser adormecidos, nós vamos dormir e só vamos acordar no dia do juízo final, para ser todo mundo julgado junto ali. E aí você vai ficar dormindo lá até lá. E aí isso não cai, e aí você começa a ver, então, já que eu vou dormir lá, eu vou correr atrás do que eu estou vivendo aqui. Porque se eu só vou vir aqui nesse mundo uma vez, eu vou conquistar tudo que está ao meu alcance. Isso é complicado. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, vem descortinar para a gente essa ideia do que realmente é a vida futura. E essa ideia da consequência dos nossos atos. Esse conhecimento da reencarnação, esse conhecimento de um trabalho constante, né, que Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, essa ideia do dinamismo que é a vida, que é tudo o que nos cerca, muda a nossa percepção. Olha o nome do tópico, né? Ponto de vista. É exatamente isso. São
os diversos pontos de vista, para que a gente possa compreender o que é a vida futura. E a vida futura é o plano espiritual. A gente pode retornar aqui ao planeta, né, reencarnar inúmeras vezes, mas a nossa vida futura é o plano espiritual. A gente precisa ir, e não tem a ver com idade, a gente pode ir para a escola, quem quer aprender mais, não interessa a idade. Então, a gente vai para a escola, nossos filhos, nossos netos, nós mesmos vamos para a escola todo dia. Ele vai e volta, ele vai para aprender e volta para casa. A nossa casa é o plano espiritual. Então, ter esse conhecimento da vida futura é que vai mudar para a gente. Então, a gente precisa entender que a gente vai voltar e que a vida futura é a nossa realidade, que não é para dormir, né? Então, olha só, sem nenhuma certeza, o que não é o nosso caso na doutrina, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, ele dá tudo, ele vive a vida presente aqui no mundo material, né? Aquele homem que duvida da vida futura ou que não tem o conhecimento dela. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, ele se torna, olha essa analogia, eu sublinhei, a gente vai falar nela daqui a pouco, olha essa analogia, ele se torna como criança, que não vê nada além dos seus brinquedos. Quando uma outra criança toca no brinquedo dele, raros são aqueles que deixam a outra criança brincar. A maioria dá um tapa, brinca, pega, às vezes nem tá brincando, não é isso, pessoal? Nem tá brincando com aquilo. Viu o irmãozinho, o primo, o coleguinha pegar, ele larga o que ele estava brincando e vai tomar aquele e abraça. Então, essa analogia que o Espírito responde, isso é como nós somos aqui na matéria. E não tem nada que ele não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. É como aquele garotinho, a garotinha que está brincando ali e vê alguém pegar o outro boneco, eles largam isso aqui e vai tomar aquele lá, porque ele só vê isso aqui, não há o que não faça. Paulo de Tarso fez uma alusão na carta aos Coríntios a esse comportamento infantil da gente, ele faz uma analogia, né, a nós encarnados aqui como espíritos infantis ainda, como a gente está vendo a mesma analogia nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui Paulo fala assim, lá na carta aos Coríntios, né? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, em parte nós conhecemos, e como os próprios espíritos falam para a gente não conhece nada. Muitas vezes eles mesmos não têm conhecimento. Estão lá no plano espiritual, mas não tem conhecimento ainda de tudo, não é isso? Então, em parte a gente profetiza, a gente interpreta, né? A gente cria uma ideia com base nos fatos que estão nas nossas mãos. Mas ele fala assim, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aí essa alusão, como lá no texto do Evangelho, isso aqui é carta aos Coríntios, tá, pessoal? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Em algum momento, né, quando nós desencarnarmos e com a própria evolução do nosso espírito, nós vamos deixar para trás esse comportamento espiritual, infantil, que não tem a ver só com essa encarnação, tem a ver com o nosso amadurecimento como espíritos. E conforme ele for amadurecendo, a gente vai deixando esse comportamento infantil, apegado às coisas do mundo material, para trás, né? Então, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Voltando aqui, o homem que só divisa os bens da terra, ele se torna igual criança. Então, é uma analogia muito parecida. Passando para o próximo slide. A perda do menor desses bens lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição satisfeita, uma injustiça de que ele é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele mesmo, desse modo, a verdadeira tortura de todos os instantes. Meus irmãos, aqui quando a gente fala a perda do menor desses bens lhe ocasiona causticante pesar, né? Eu vou marcar aqui, ó. O que isso significa? A gente fica cego olhando, porque a gente só vê a
coisa material. É como se a gente, o que a gente entende aqui é que a gente só olha para o nosso umbigo. E por olhar só para o nosso umbigo, só para aquilo que é realmente importante para a gente não vê o outro, não pratica, né? Aquele segundo mandamento importantíssimo que Jesus deixou para a gente. Amar o próximo como a si mesmo, porque a gente só está olhando para a gente, então a gente não está olhando para o outro. E o tempo que a gente passa, né, olhando, perdendo alguma coisa, né, olhando para essa alguma coisa, ou para esse orgulho ferido, para esse sofrimento, a gente deixa de olhar muitas coisas boas que estão cercando a gente. A gente deixa de olhar, fechou uma porta, a gente deixa de olhar para uma janela que está se abrindo. A gente está com orgulho ferido, está chateado, perde a oportunidade de uma grande amizade, perde a oportunidade de ver alguém que está estendendo a mão para a gente, para uma oportunidade nova, para uma nova amizade, para um novo relacionamento fraternal. Pessoal, vou parar aqui para a gente fazer comentários. Já volto.